TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Estamos ao vivo agora 10 horas e 18 minutos. E você vai ver a reunião da Comissão da Mulher, que hoje na pauta traz 15 anos da Lei Maria da Penha. Acompanhe na presidência da vereadora Mariana Conte. Bom dia a todas, todos e todes. Eu declaro aberta, então, a reunião da Comissão dos Direitos da Mulher. Estamos aqui com a presença da vereadora Paula Miguel, que faz parte da Comissão da Mulher, da vereadora Guida Calisto, também membro da Comissão da Mulher. O vereador Gustavo Peta esteve com outros compromissos, então justificou a ausência, mas nós temos aqui a presença do Henrique Brazão, que é da assessoria do gabinete do vereador Gustavo Peta. Agradeço a presença também, agradeço aí toda a equipe dos gabinetes, a equipe da Câmara e você que está nos assistindo. Essa reunião a gente traz um tema fundamental, que é a comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006. Vamos debater as conquistas, a importância da lei e os desafios que estão colocados para a implementação dessa lei que que tem em vista o combate, a prevenção à violência contra a mulher. Para dar início, então, eu vou primeiro fazer uma breve introdução, depois eu passo a fala para as vereadoras, mas para dar início eu gostaria de fazer algumas considerações e esclarecimentos sobre o funcionamento dessa própria reunião. Essa reunião nós tínhamos pensado com um conjunto de convidadas, de movimentos sociais, estudiosas, pessoas que estão construindo o combate à violência contra a mulher, que, na minha opinião, traria um enriquecimento muito grande para o debate, mas nós tivemos aí uma mudança no formato aqui na Câmara. Antes, as sessões e as reuniões estavam sendo remotas, e nós tivemos, então, um retorno para as reuniões presenciais. Infelizmente, ou não sei se infelizmente ou não, as nossas convidadas não aceitaram o convite para estarem presencialmente, o que nós compreendemos, afinal, a pandemia ainda não acabou, ainda estamos numa situação de pandemia, muitas das nossas convidadas estão em processos de isolamento social, com toda razão, e nós compreendemos isso, e nós aqui, digo aqui nós, em nome da vereadora Guida Calisto, da vereadora Paula Miguel, se vocês me permitem, nós fizemos a solicitação à presidência da Casa para que mantivesse um sistema híbrido, presencial e remoto, até para contemplar essas pessoas que não estão se sentindo seguras, enfim, que não têm de estarem presencialmente aqui na Casa, também porque a experiência que nós tivemos durante essa pandemia é uma experiência muito positiva da participação das convidadas, dos convidados, e fizemos, inclusive, penso que a Câmara poderia, inclusive, absorver esse sistema, não apenas para a questão da pandemia, mas como atualização, uma modernização do seu funcionamento. Mas a presidência da Casa, o vereador Zé Carlos, não aceitou a nossa solicitação. Nós estamos em diálogo e debate, acredito que isso é um tema ainda, eu acho que é importante que esse tema seja colocado para a sociedade, porque, afinal, diz respeito ao funcionamento da Casa Legislativa. E nós estamos aí solicitando, então, e estamos debatendo e dialogando com a presidência para que, sim, a gente possa incorporar aqui no funcionamento da Câmara um modelo híbrido que permita tanto presencial, embora o presencial também seja um questionamento sobre a real situação da situação epidemiológica e da pandemia, mas que permita também a conciliação do modelo de um sistema remoto, porque isso facilita a participação e permite, então, que pessoas, inclusive pessoas de fora de Campinas, que não precisam se deslocar, a gente sabe que existe um problema de deslocamento muito grande, um custo de deslocamento, permite uma ampliação da participação. Então, gostaria de começar aí com essa
breve justificativa, ponderação e apontamento que nós vamos continuar fazendo aí, dialogando, pressionando para que a Câmara possa incorporar esse sistema. Bom, para dar início, então, à temática da reunião, é importante falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela completa 15 anos e nós consideramos que era fundamental que a Câmara de Vereadores marcasse, né? Não poderíamos passar esse período sem que essa comissão, essa Câmara, discutisse, marcasse aí o aniversário da Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais conhecidas do Brasil. É curioso, né, porque muitas pessoas, assim, a gente não tem uma cultura de conhecimento das leis, mas a Lei Maria da Penha é uma lei muito conhecida pelas brasileiras e pelos brasileiros, e a minha leitura sobre o fato da Lei Maria da Penha ser tão conhecida porque foi uma lei que passou por um processo muito particular de construção. A Lei Maria da Penha está dentro de um processo de luta do movimento feminista que vem questionando há muito tempo, há décadas, questionando a violência de gênero, e é importante marcar essa ideia da violência de gênero como a violência contra a mulher, a violência contra crianças e adolescentes, como uma violência relacional, uma violência que passa por uma discriminação histórica que as mulheres passam numa sociedade patriarcal, uma sociedade em que, historicamente, foi construído que o homem tem o poder de determinar a conduta e o comportamento da mulher, e a violência ela é, então, um instrumento de dominação, de reforço desse poder e de punição de tudo aquilo que é considerado como desvio. E aí a gente entra numa característica da violência de gênero, da violência contra a mulher dentro de relações afetivas, familiares, que é a constante culpabilização da mulher. Muitas vezes a gente sabe, né, o tema dos relacionamentos abusivos é um tema que está na pauta, está na ordem do dia, relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, e a gente sabe, todas as mulheres que estão nos assistindo, que viveram ou vivem relacionamentos abusivos e relacionamentos tóxicos, sabem que a gente está falando de um ciclo de violência. E nesse ciclo de violência, e a identificação desse ciclo de violência, ele é fundamental, porque o ciclo de violência, ele se apresenta como o momento da tensão, o momento da violência nas várias formas, da violência física, mas não apenas, da violência simbólica, da violência psíquica, da violência patrimonial. E existe o momento da reconciliação, então o momento em que a mulher acredita que as coisas vão melhorar, que ele se arrependeu. Tem o momento da lua de mel, que se chama, que geralmente, quer dizer, o momento em que as coisas parecem que dentro do relacionamento tudo vai bem, mas é um ciclo e a lua de mel ela tem fim e acaba um novo momento de tensão, e o que nós vemos é que a tendência é que a violência se torne ainda mais grave, e o ápice desse ciclo de violência é o feminicídio, é o momento em que, infelizmente, muitas mulheres acabam sendo assassinadas pelos seus maridos, companheiros, namorados, pais, enfim. E essa identificação do ciclo da violência ela é fundamental para a mulher que possa se reconhecer nesse ciclo. Nós sabemos que a violência, quando a violência acontece dentro de relações familiares, dentro de relações afetivas, ela tem uma complexidade muito grande, porque diz respeito não apenas a violência, ela é carregada de afeto, quer dizer, está dentro de uma relação afetiva, então é muito difícil separar, e a gente tem também a questão da culpabilização da mulher. Então, muitas vezes, a gente é parte desse processo do ciclo da violência, uma certa, digamos assim, jogos afetivos que colocam a mulher como responsável pela violência que ela está sofrendo. E é importante dizer que a culpa nunca é da vítima, a culpa nunca é da mulher. Eu acho que esse reconhecimento é um primeiro passo para que se consiga, então,
quebrar esse ciclo de violência. Também pela experiência, e eu acho que essa é o grande salto da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, como ela foi uma lei construída pelos movimentos sociais, pela luta do movimento feminista, ela foi um processo de que a legislação, da forma como ela foi feita, ela expressa experiências do próprio movimento, dos coletivos, dos grupos de mulheres, né? Então, não é uma lei que foi construída de cima para baixo, porque no Brasil a gente tem muito isso, né? Leis que são construídas de cima para baixo, que não dialogam com a realidade e que, portanto, viram letra morta, né? A experiência da Lei Maria da Penha, como ela foi um processo de construção junto dos movimentos, dos coletivos, das organizações feministas, ela expressou experiências de mulheres que já viviam no seu cotidiano redes de apoio, fortalecimento e cuidado das mulheres. Porque essa é uma característica das mulheres, é que nós temos nossas redes de cuidado, né? E essas redes de cuidado passaram a se organizar com coletivos, a influenciar e a disputar a própria política pública, né? Essa é digamos assim, o nascimento do movimento feminista, passa por isso. Então, a Lei Maria da Penha, ela expressa essa experiência real desse cuidado, e, nesse sentido, ela é dessa natureza que vem o fato dela ser muito conhecida e considerada uma das melhores leis do mundo. Acho que eu vou colocar só alguns pontos aqui sobre, digamos assim, a novidade em termos jurídicos da Lei Maria da Penha. Antes da Lei Maria da Penha, em 2006, os conflitos, a violência doméstica, ela era tratada na Lei 9.099. A Lei 9.099 é uma lei que é considerada uma lei para pequenos conflitos, digamos assim, né? Uma lei, são delitos de menor potencial ofensivo, briga de vizinho, né? Então, assim, o estatuto jurídico da violência doméstica era colocada num conjunto de delitos de menor, considerado menor, e, enfim, né? E, em grande medida, a resolução jurídica, né? A resolução desses conflitos era tratado com medidas alternativas. É muito comum, e as mulheres contam, que antes da Lei Maria da Penha, é muito comum que o agressor, ele pagava uma cesta básica. Só que, ao pagar uma cesta básica, vejam, ele vai pagar uma cesta básica para o Estado, mas a cesta básica é a cesta básica que está faltando dentro da casa da mulher que foi agredida. Era muito comum a própria mulher levar a cesta básica. O cara foi condenado por agressão à mulher, e quem ia levar a cesta básica para pagar era a própria mulher, né? Então, essa mudança, essa ruptura, né, com o entendimento de que a violência contra a mulher é algo menor, foi importante, né? Uma outra coisa rompeu também com a ideia da vitimização da mulher. Então, hoje a gente não se fala mais em vítima de violência, a gente fala de mulheres em situação de violência, né? Isso eu acho que é importante, porque a vítima, quando a gente trata a mulher como vítima, você cria um rótulo, e esse rótulo é carregado em todos né? É muito difícil quando uma mulher, com toda a sua complexidade, com toda a sua subjetividade, ela se torna apenas uma vítima. Então, nós falamos hoje da mulher em situação de violência. Para além disso, a lei também ela inova no sentido de colocar, ela ultrapassa a noção limitada dos crimes de lesão corporal. Então, ela traz uma série o conceito de violência, que é considerado crime, ela é expandido. Então, a violência patrimonial, para quem não sabe, a violência patrimonial diz respeito à violência que afeta o patrimônio da mulher, né? Quer dizer, o salário, os bens, e é muito comum numa relação abusiva, numa relação de violência, numa relação, o homem tomar conta dos bens da mulher, controlar os gastos dela, fazer dívida em nome da mulher, endividá-la,
não deixar que ela usufrua dos próprios bens, ou mesmo pressionar para que a mulher abandone o trabalho, e o controle sobre a renda e a vida material acaba sendo um dos instrumentos para a perpetuação da violência. Então, tudo isso é violência patrimonial. A violência psicológica, a violência sexual, que pode acontecer dentro de relações conjugais. Isso também é um debate importante, porque o estupro é qualquer ação de violência, qualquer ação não consentida. Então, não é porque a mulher é casada que ela não pode, né, que uma violência, um ato sexual não consentido, um ato sexual, e eu digo ato sexual das mais várias, de uma forma ampliada, mas um ato sexual não consentido também pode ser considerado um estupro dentro de relações conjugais, porque não é porque você está dentro de uma relação conjugal, numa relação de namoro, numa relação de casamento, que a mulher ela é obrigada, que o homem tem o direito de usufruir sobre o corpo da mulher. Então, também o estupro marital é uma questão que nós temos debatido bastante agora, nesse momento, né? E, enfim, então, essa ampliação do que são os vários tipos de violência. Uma outra questão que a Lei Maria da Penha ela traz como inovação é a formação dos juizados especializados em violência doméstica e familiar. O juizado especializado, e nós debatemos aqui profundamente esse tema na legislatura passada, porque Campinas não tinha um juizado especializado, e por meio do trabalho da comissão, junto ao Tribunal de Justiça, nós conseguimos a implantação do juizado especializado. Agora, nós temos um desafio colocado, né, que é um desafio legal e um desafio prático, porque a Lei Maria da Penha prevê que o juizado especializado em violência doméstica e familiar, ele tem a competência civil e criminal. O melhor exemplo para dizer a importância dessa competência híbrida civil e criminal, eu acho que foi uma experiência que nós tivemos aqui na Câmara, aqui na Comissão da Mulher, quando uma mulher fez o relato de que ela havia fugido de Minas Gerais para cá. Ela havia fugido do marido, o marido já tinha tentado matar ela, tinha tentado matar os filhos, e ela ficou escondida em Campinas. Mas ele entrou com um pedido de guarda dos filhos, e a Justiça deu a guarda compartilhada dos filhos com ela, né? Com o agressor. E com o autor de violência, né? Olha aqui eu reproduzindo os rótulos. Né, com o autor de violência. E, na verdade, nesse processo, quem acabou fornecendo o endereço dela em Campinas, no qual ela estava escondida, foi a própria Justiça. A Justiça concedeu para o autor de violência o endereço dela em Campinas. Né? Então, isso demonstra a importância de que, quando nós estamos falando de crimes que acontecem no âmbito da família, é importante que seja tratado do ponto de vista criminal e do ponto de vista civil, porque envolve guarda dos filhos, envolve bens, envolve toda uma série os familiares mais imediatos, né? Então, isso Agora, existe o próprio judiciário, isso é uma temática que as feministas no judiciário têm tratado, mas existe uma resistência muito grande dentro do próprio judiciário de considerar essa atuação das varas especializadas de forma civil e penal. Então, essa foi uma grande inovação e que ainda é um desafio prático a ser implementado. Também uma outra questão que foi a afirmação da violência contra a mulher como uma questão pública, como um problema público e um problema político. Essa é uma inovação da Lei Maria da Penha, porque ela foi o reconhecimento jurídico da palavra de ordem que as feministas sempre ao longo da história trataram, que é em briga de marido e mulher se mete a colher. Quer dizer, a violência contra a mulher, ela não está apenas na esfera da relação interpessoal, da relação ali do casamento, do namoro, da família, mas ela tem
ela tem um significado público e é um problema político. E, nesse sentido, a Lei Maria da Penha ela prevê uma série de instrumentos, uma série de serviços para que a lei possa sair do papel e se tornar uma realidade na vida das mulheres. Eu estou aqui com um conjunto dos serviços. Então, a Lei Maria da Penha previu a criação de serviços como casa-abrigo, delegacias especializadas, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde especializados, centros especializados de perícias médico-legais, centros de referência e atendimento psicossocial e jurídico, juizados de violência doméstica e familiar contra mulheres, equipe de atendimento multidisciplinar para auxiliar os juizados, e núcleos especializados de promotoria, Sistema Nacional de Dados e Coletas e Centros de Educação e Reabilitação dos Agressores. Quer dizer, todos esses equipamentos que estão previstos na Lei Maria da Penha, eles servem como meios de que a lei se torne uma realidade na vida das mulheres. Em Campinas, nós temos serviços, nós temos o CEAMO, nós temos a Casa Abrigo Saraeme, nós temos delegacia especializada, nós temos agora a criação do SERAV, nós temos já a decisão do Conselho Superior da Defensoria Pública da criação de um núcleo especializado, embora não tenha sido implementado, nós temos o juizado especializado em violência doméstica e familiar. Então, assim, isso também foi produto e conquista da luta organizada das mulheres. Mas nós sabemos que ainda a violência é uma realidade e existe uma distância das mulheres, existe uma distância entre o que é a vida das mulheres, as mulheres que estão em situação de violência, do acesso a esses serviços. Por isso que a própria Lei Maria da Penha, ela abre a possibilidade, ela cria aí, ela aponta a necessidade dos órgãos das várias esferas, de Estado, União, Estado e município, de fazerem dotações orçamentárias específicas para a criação, fortalecimento, ampliação desses serviços. Então, eu tenho discutido isso, nós já debatemos isso em outras reuniões, mas quero aqui reafirmar que, na minha opinião, um dos grandes desafios que está colocado para a cidade de Campinas é a gente ter dotação orçamentária específica para ampliar esses serviços. O CEAMO precisa ampliar a sua equipe. Nós precisamos de divulgação para que cada mulher dessa cidade conheça e saiba que existe um centro de referência. Precisamos acompanhar a implementação do SERAV, o Serviço de Responsabilização do Autor de Violência. O SERAV precisa estar articulado com a vara de juizado especializado. Precisamos ampliar as vagas na casa-abrigo. Precisamos construir o aluguel social como uma política pública para auxiliar as mulheres em situação de violência, que elas possam sair de casa e não estejam confinadas com seus agressores nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, de uma pandemia, de aumento do desemprego, do aumento da fome, para que as mulheres e seus filhos possam ter o apoio do Estado para arcar com outro aluguel, quando não for possível o afastamento do agressor do lar. Então, todo esse conjunto de políticas precisam de dotação orçamentária, né? Nós aqui apresentamos emendas no orçamento daqui dessa casa, nossas emendas foram rejeitadas, mas acho que assim, uma das questões fundamentais aí para a Comissão da Mulher é a batalha para que a gente possa ter dotação orçamentária nas políticas especializadas. Para encerrar, eu queria só comentar 2 pontos, né? Acho que é importante falar da história da Maria da Penha, né? Que tem uma história, não à toa que a Lei Maria da Penha traz o nome da Maria da Penha, que ficou muito conhecida porque foi uma mulher que sofreu todas as faces aí do ciclo da violência. O ex-marido dela tentou assassinar ela 2 vezes, com tiros de revólver,
tentou eletrocutar ela dentro de uma banheira. A Maria da Penha ficou paraplégica em consequência desse tipo de crime. E a Maria da Penha, ela acionou várias vezes o Estado para que o Estado a protegesse. E foi recorrentemente negligenciado os apelos da Maria da Penha. Então, a Maria da Penha, junto com organizações feministas, entraram na Organização dos Estados Americanos e para processar o Estado brasileiro por negligência. O Estado brasileiro foi, então, condenado, e parte da condenação foi exatamente a orientação de que tivesse uma legislação específica sobre violência contra a mulher. Então, aqui acho que é importante reforçar e saudar, né, essa história que acabou dando nome à Lei Maria da Penha. E, para finalizar, já vou passar para as vereadoras também, gostaria de comentar o decreto municipal, que foi um decreto publicado pela gestão municipal, que cria a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Tudo que vem para melhorar é bom, né? Então, assim, não acho que se essa rede de enfrentamento, ela de fato servir para melhorar, é bom. Agora, nós temos alguns questionamentos em relação ao funcionamento desse decreto, que eu acho que é importante considerar. Primeiro, assim, existem serviços na cidade. Existem serviços, alguns muito novos, alguns que, inclusive, essa comissão teve uma atuação importante para a implementação, como a Vara de Juizado Especializado e o SERAV, porque foi a partir da atuação da Comissão da Mulher que nós conseguimos a implementação desses serviços. E esse decreto diz muito pouco sobre o funcionamento no concreto, sobre como é que vai funcionar essa rede, né? Então, também, você inventar roda, parece que a gente fica sempre inventando a roda, né? Então, a nova gestão, a melhor postura que a nova gestão poderia ter é reconhecer o que existe, né? Reconhecer a rede que existe e, de fato, aprimorar essa rede. Então, essa é uma consideração de que esse decreto, muito embora fale de uma rede, ele diz muito pouco sobre a rede já existente e como que vai funcionar essa rede já existente, ou o que vai ser aprimorado, ou o que vai ser criado. Então, acho que essa é uma primeira consideração e eu acho que reinventar a roda não ajuda, né? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, que eu acho que até a Paula pode comentar com mais detalhe, que ela até falou numa entrevista que nós participamos, que o fato é o seguinte, na verdade, é um decreto ele tem um poder muito abaixo do que é uma lei, né? Um decreto ele é um ato discricionário que pode ser alterado pelo governo, pelo executivo. Uma lei, ela tem a lei, ela perpassa os governos, né? O poder da lei, ela é para além de uma política de governo, ela se torna uma política de Estado. Então, seria muito mais interessante que o Executivo encaminhasse para essa casa, até para que a gente pudesse dialogar, e dialogasse com a própria Comissão da Mulher sobre a implementação de como é que ia funcionar, qual é a política para o enfrentamento à violência contra a mulher. Isso não foi feito. Tem um projeto de minha autoria sobre essa rede de enfrentamento que está tramitando e nós poderíamos estar discutindo com o Executivo, poderia ser uma lei do Executivo sobre isso, enfim, é um tema que nós temos trabalhado, mas, infelizmente, a opção política que foi feita foi fazer um decreto municipal e não abriu o debate, o diálogo com a Casa Legislativa, diminuindo, então, enfraquecendo o próprio poder como instrumento legislativo, e, para além disso, nós temos tentado estabelecer, enquanto comissão, um diálogo com a Secretaria. Mas, até hoje, nós não conseguimos a participação. Nós fizemos uma reunião, convidamos a participação da secretária, do CEAMA, da Coordenadoria da Mulher. Eu estive na reunião do Conselho da Mulher, apresentei publicamente isso, encaminhamos um ofício que não tivemos uma resposta. Enfim, então, assim, nós estamos tendo muita dificuldade de estabelecer esse debate com o Executivo e é lamentável, porque essa comissão ela teve um papel importante em trazer serviços inovadores para a cidade, e nós queremos, sim, debater, porque é papel do Legislativo, debater como é que vai funcionar e debater o aprimoramento dessa rede para que a Lei Maria da Penha, que foi uma conquista
de novo, foi uma conquista de luta das organizações, dos coletivos, dos movimentos, se torne uma realidade concreta, presente na vida das mulheres que sofrem a violência. Isso é um desafio, sobretudo, para as mulheres negras, porque todos os índices têm apontado que a violência contra as mulheres negras de baixa escolaridade e de baixa renda tem aumentado muito. Se a violência, se a pandemia agravou a situação de violência, sobretudo para as mulheres negras, pobres e de baixa escolaridade, essa é uma realidade cada vez mais urgente. Então é isso, termino por aqui e passo a fala então para os meus colegas. Quem quer falar primeiro? Então vou passar a palavra para a vereadora Guida Calisto. Bom dia, vereadora Mariana Conte, presidenta da nossa comissão de mulheres. Bom dia, vereadora Paola, minha colega de bancada. Bom dia aos servidores da casa, né, servidores aqui também da TV Câmara, que com a sua atuação permite a gente poder transmitir e realizar, né, essa reunião da Comissão da Mulher. E também bom dia a todas e todos e todes que nos assistem nesse momento. Quero falar rapidamente, até porque a vereadora presidente dessa comissão fez uma fala muito importante, bem completa, do ponto de vista do que significa esses 15 anos que a gente precisa comemorar. A gente sabe que comemorar, mas a comemoração não é só esse momento de festa, né? É um momento que nós, mulheres, feministas, enfim, reafirmamos a continuidade da nossa luta. Então, muitas vezes a gente fala, tem pouco a comemorar. Eu acho que nesse aspecto da Maria da Penha, a gente tem muito a comemorar, mas a gente também sabe que tem um caminho também bastante importante a ser percorrido, né? Então, na fala da vereadora, quando ela falou, né, que a Lei Maria da Penha é uma lei que ela tem uma relação real, concreta, objetiva, a gente vê que é isso mesmo, né? Uma das grandes preocupações do parlamentar sério é apresentar leis que, de fato, correspondam à necessidade da população e, principalmente, da necessidade daqueles que mais precisam, que eu entendo que isso tem que ser o papel de representante, principalmente de quem está no parlamento. Não é colocar leis aqui, leis inócuas, leis que não têm objetividade, que não vão, de fato, incidir na vida real das pessoas. E, principalmente, para quem está no parlamento municipal, que são ali, porque é no município que acontecem as coisas, né? A demanda maior de políticas está muito, muito presente nos municípios. Então, a nossa preocupação sempre é essa, né? De pautar um programa, projetos de lei que, de fato, correspondam a essas necessidades. E a Lei Maria da Penha é uma lei que a gente fala que ela pegou, né? É uma lei que, de fato, pegou. Pegou porque ela, claro que teve todo, né, um governo que teve ali um compromisso com essa pauta, mas é porque isso foi construído junto com o movimento social, com o movimento popular, com as militantes, com quem sempre denunciou essa pauta, com quem sempre sentiu a dificuldade e a necessidade da gente ter um projeto de lei como esse, que, de fato, pudesse ser, para além de um projeto de lei, ele possa ser também reverberado, ele possa ser também concretizado enquanto uma importante política pública, enquanto um programa social de muita importância na vida das mulheres. A questão da violência contra a mulher, a gente vê que ela não é algo isolado do ponto de vista que vai somente atender uma pauta das mulheres, mas uma pauta da sociedade como um todo, né? Enfim, a gente tem visto, até pouco tempo a gente viu um exemplo aqui próximo, e eu também já vi outros exemplos, enquanto advogada eu vi outros exemplos. Eu vi exemplos de que filhos tiveram que defender suas mães, não é isso que aconteceu há pouco tempo aqui em Campinas, na região, não é o primeiro que eu vejo.
que acabou, né, tendo aí um desenvolver de uma tragédia, porque não aguentava mais ver a sua mãe sofrendo violência, aquela família toda sendo violentada, porque quando violenta uma mulher, não é só uma mulher, você está violentando uma família toda, você tá violentando toda uma rede, né? Enfim. Então, a gente vê o quanto essa lei pegou. E agora, nesses 15 anos da Lei Maria da Penha, a gente continua ainda tendo, do ponto de vista das lutas, do ponto de vista teórico, do ponto de vista de avançar nos significados e de debater com a sociedade, a gente continua tendo alguns avanços, né? Por exemplo, a marca significativa que a gente vê também é a inclusão da violência psicológica no Código Penal. Isso é muito importante, porque, veja, muitas vezes a gente faz a tipificação da violência contra a mulher somente no âmbito físico, né? Somente no âmbito onde ficam aquelas marcas visíveis, mas tem outras marcas também que podem até ser invisíveis, depois a gente vê que também não é tão invisíveis assim, que elas deixam aí profundas marcas, e a gente está avançando nas tipificações, né, de outras violências, violência patrimonial, violência psicológica, violência moral, enfim. Isso é muito importante para nós, por isso que a gente reafirma que 15 anos, nesses 15 anos, a gente tem que comemorar. Eu não vejo uma lei de tamanha sintonia, né, com o movimento social, com o movimento popular, com a luta das mulheres, né, que demandam essa pauta e a gente tem conquistado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem percebido, também isso muito presente na fala da presidenta dessa comissão, o quanto nos espaços do Executivo se tem desmontado, se tem asfixiado o orçamento, se tem retirado recursos do orçamento, porque é isso, a gente luta para que uma lei pegue, e ela pegou, a gente luta para que uma lei, né, consiga, de fato, ter essa relação direta, objetiva com a sociedade, mas a gente tem que ainda continuar brigando e brigando muito para que os prefeitos, né, para que o presidente tenha esse olhar de não desmobilizar essa pauta. E o que a gente está vendo é isso. E isso é tão sério, porque uma lei como essa, que pegou, uma lei como essa, que as pessoas entendem, olha, qualquer, né, homem aí, se você for conversar, sabe, ó, eles, até o agressor mesmo, eles têm medo da Maria da Penha. Eles falam assim, cuidado com a Maria da Penha, eles têm medo. Então, eles entendem do que ela significa. Agora, e o porquê que a violência continua ainda aumentando? Por que a gente continua vendo aí situações gravíssimas, né, na nossa sociedade, exemplos assim terríveis que têm aí tirado a vida das mulheres? Então, a gente sabe que existe nessa luta, nesse movimento todo, também esse desmonte que vem por parte do Executivo, desmonte do orçamento. E não dá para você enfrentar essa importante política pública se não tiver financiamento, se não tiver recursos. A gente precisa ter recursos, precisa ter esse olhar do Executivo para que possa, de fato, vir investir, que essas políticas públicas sejam efetivas na vida das mulheres. Não dá para a gente continuar vendo mulheres negras, periféricas, mulheres com pouca escolaridade, inclusive essa questão da educação é um caso muito sério, que precisa ter esse olhar também, né, do poder público, fazer esse cruzamento, como a gente fala, né, essa interseccionalidade das políticas, para que a gente possa vencer, de fato, esse terrível mal que a nossa sociedade tem que enfrentar, que é a violência contra as mulheres. Então, é isso. Ao mesmo tempo que a gente comemora, a gente também tem que fazer essa denúncia, que são em todas as esferas, nacional, na estadual, na esfera municipal. Existe, sim, uma ação deliberada dos governos de retirar recursos, de desfinanciar essa importante política pública. Então, quero aqui, já encerrando a minha fala, dizer que o nosso Conselho Político do nosso mandato, esse ano, é o ano da discussão do PPA. O nosso mandato enviou emendas para o PPA, referente aí à rede integrada de enfrentamento, né, de violência contra as mulheres. Isso que a vereadora Mariana Conte disse, é isso, o decreto pouco avança, né? E a gente sabe que muito tem a ser avançado numa cidade como a nossa.
que tem assim, regiões periféricas seríssimas, gravíssimas, com dificuldade de acesso às mulheres, com dificuldade de acesso aos serviços especializados, ainda se tem, e tanto do ponto de vista da dificuldade do acesso, como também do desconhecimento. Né, a falta de campanhas efetivas para que essas mulheres saibam dos seus direitos é extremamente importante. Isso também demanda recursos. Então, quero concluir aqui, parabenizando essa reunião, né, parabenizando esse momento que a gente pode fazer esse importante apontamento, dizer que a nossa comissão está aqui e, enfim, a gente vai ter que começar, como a gente costuma sempre dizer, talvez subir o tom mesmo, para poder sermos ouvidas enquanto mulheres, representantes de todas as mulheres que moram nesse município, e principalmente as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres periféricas, que são as que mais sofrem violência, são as que mais estão excluídas, né, do ponto de vista dos programas sociais e de acesso a esse Estado que está sendo desmontado. Obrigada, vereadora Mariana Conte, obrigada a todos os que me ouviram e conte conosco. Obrigada, vereadora Guida Calisto. Eu vou passar a palavra, então, para a vereadora Paula Miguel. Obrigada, presidenta Mariana Conte. Bom dia a todos, todas e todes. É uma grande satisfação aqui hoje a gente está podendo comemorar, né, esses 15 anos da Lei Maria da Penha, que é uma lei que pegou justamente por ser uma lei viva, né? É uma lei que foi construída pelos movimentos sociais, pelos movimentos feministas, uma lei que chegou no momento onde o Brasil não aguentava mais ver as suas mulheres sendo assassinadas sem nenhum tipo de medida protetiva. É importante lembrarmos que ela foi sancionada em 2006, no governo do presidente Lula. Em 2015, a gente teve a criação da Casa da Mulher Brasileira, e depois disso, a gente teve várias leis complementares a ela, né? A tipificação penal do feminicídio, justamente para ser um crime inafiançável. A gente teve a Lei Joana Maranhão, a Lei Carolina Dickmann, e a mais recente, a Lei do Stalker, que é uma lei que protege a todos, mas, em especial, as mulheres que vinham sofrendo muito com as perseguições, sejam elas presenciais ou até mesmo nas redes sociais. Sobre o desmonte, né, que a vereadora Guida trouxe aqui muito bem, e a presidenta Mariana Conte também, a gente precisa lembrar que isso começou no governo Temer, que ele reduziu o orçamento para o combate à violência, dificultando a criação da Casa da Mulher Brasileira nos municípios também. Por isso que a gente precisa colocar a pauta orçamentária aqui no município, porque somos nós que estamos mais próximos das mulheres que estão sofrendo violência todos os dias. Então, se o governo federal não cumpre o seu papel, o seu dever de fazer um investimento para que a gente tenha, inclusive, uma política de proteção à mulher ampliada, a gente precisa fazer isso aqui no nosso município. 1 a cada 4 mulheres sofreram violência na pandemia, né, que é uma coisa importante a gente lembrar também. A gente tem dados aqui do nosso município de que as denúncias caíram pela metade, como no mundo inteiro. Mas o que a gente tem observado, o que a gente tem visto, é que o número de casos de violência contra a mulher tem crescido, justamente porque as mulheres ficam mais tempo em casa, passam mais tempo com seus agressores. E a gente precisa lembrar que esses agressores, muitas vezes, são companheiros, pais, parentes, vizinhos, em especial companheiros e ex-companheiros. A cada 8 minutos, uma mulher sofre violência no Brasil. Então, não dá mais para a gente achar simplesmente que a gente está cumprindo o nosso dever quando a gente não amplia os serviços de assistência e atendimento à mulher. O que a gente tem visto, né, ao longo dos anos, quando a gente vai esmiuçar os dados, é que a violência contra a mulher branca ela tem diminuído, mas quando a gente fala na mulher negra, periférica, com baixa escolaridade, ele tem crescido. Então, a gente precisa também fazer um serviço especializado que chegue até a periferia, que não seja só na região central da cidade, que é um dos outros problemas que a gente tem. Muitas das mulheres não sabem como elas podem denunciar, muitas vezes próximo de suas casas. Então, terem que se deslocar até o centro, isso torna uma dificuldade ainda maior, já que a gente precisa lembrar também que uma das violências que essas mulheres sofrem é a violência patrimonial. E numa cidade que a gente tem uma passagem de custar quase
R$ 5, isso torna-se quase que inviável para que essa mulher consiga realizar a denúncia. E aqui, o que a vereadora, a nossa presidenta, trouxe, né, sobre o decreto. Eu sempre me pergunto por que foi através de um decreto e não de um projeto de lei, que passa pela Câmara, que tem discussão com os vereadores, vereadoras, com a Comissão da Mulher. A gente poderia ter feito uma audiência pública e chamar a sociedade civil para discutir se os serviços que estão sendo colocados, né, nessa ampliação da rede, ela realmente está atendendo a população que precisa ou não. Quando isso vem através de um decreto, além da gente não ter essa construção de diálogo, além da gente não ter a possibilidade, né, da participação de outros atores, ele é um instrumento que no próximo governo ele pode simplesmente acabar, porque é um decreto, não é um projeto de lei. Então, a gente pode ter uma próxima gestão, ou até mesmo essa gestão que em algum momento queira retirar esse decreto da pauta. A gente acredita que não, que esse decreto está para ajudar, para fortalecer, para ampliar os serviços, mas a gente precisa, sim, ter mais projetos de leis e menos decretos para a gente conseguir melhorar a nossa cidade, não só para hoje, mas para o futuro também. Eu e a vereadora Guida Calisto temos um projeto que é a Lei Maria da Penha nas escolas, que ele é justamente para a gente começar a explicar, né? Porque todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, todo mundo sabe que ela existe, todo mundo sabe que existe uma lei que protege as mulheres com relação à violência. Mas muitas vezes a gente acha que a violência ela é simplesmente física. E a gente precisa começar a explicar para nossas crianças, adolescentes, para os nossos munícipes, que não é só isso, que existe a violência física, psicológica, patrimonial, moral, e que todas elas atingem as mulheres e elas precisam de proteção. Então, quando a gente traz um projeto como esse, é não só para explicar a violência, mas quais são os caminhos possíveis que podem ser tomados para que a gente consiga ter uma mudança real e efetiva. Esses dias eu conheci uma professora que falou que estava dando uma aula, né, sobre a questão da Lei Maria da Penha, e depois de uma semana, a mesma aluna voltou e falou que ela havia denunciado o tio dela, né, que, na verdade, não era tio, né, mas a tia dela passava uma situação de violência já há muitos anos, todo mundo sabia, todo mundo ao redor sabia, mas a partir do momento que essa denúncia foi feita e as pessoas entenderam que ela queria sair daquela situação, realmente ela conseguiu buscar os meios, a ajuda necessária. Então, a frase que a presidenta usou aqui, né, que os movimentos sempre reivindicaram, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, porque não dá para a gente simplesmente achar que uma mulher que sofre violência é só ela que está sofrendo violência. É toda uma comunidade, família, amigos, pessoas ao redor, toda a comunidade em torno dessa mulher também sofre essa violência. E não dá para a gente simplesmente achar que a violência, de novo, ela é só física, ela é só feita por aqueles que moram dentro de casa. A lei do stalker está aí para provar que tem muita gente que nem se conhece, mas é perseguida por outras pessoas, em especial as mulheres, e isso pode chegar, sim, à violência física também. A gente precisa criar maneiras de proteger, de fazer a prevenção das mulheres, porque a maneira que a gente tem a lei hoje, ela é muito quando o fato já está acontecendo, né? Quando a gente tem algumas ameaças, a gente tem dificuldade, inclusive, de pedir o afastamento do agressor. Como a vereadora Mariana Conte trouxe aqui, né? A própria justiça passou o endereço da mulher. Então, a gente precisa criar mais maneiras de prevenir que as mulheres não cheguem a esse ponto. A gente precisa prevenir a nossa sociedade, inclusive que as mulheres cheguem a sofrerem agressões, ameaças. Então, quando a gente traz essa discussão aqui, a Lei Maria da Penha, ela tem 15 anos, é uma lei viva, a cada novo ano a gente vê uma ampliação, uma complementação, que é muito necessária, mas a gente precisa ter uma mudança real de sociedade que entenda que a vida das mulheres, ela vale como a vida de todas as pessoas que estão na nossa sociedade. Que a vida das mulheres, ela é fundamental para que a gente consiga ter uma sociedade mais ampla e saudável. Então, quando a gente comemora esses 15 anos, é justamente porque agora a gente tem um instrumento, mas ainda existe um caminho muito longo a ser perseguido, justamente para que a gente consiga vencer
essa celeuma que a gente tem na nossa sociedade e dar para as mulheres a dignidade de vida que muitas delas hoje não têm. Então, quero parabenizar a presidenta dessa comissão por trazer essa temática tão importante para a gente discutir aqui hoje, dizer que a gente precisa ainda discutir muito de como que a gente pode ampliar a assistência dessa lei, que todas as medidas protetivas sejam, de fato, aplicadas no nosso município, e por isso que a gente está aqui. Então, conte comigo nessa luta. Obrigada, vereadora Paola. Já caminhando para o fim da reunião, eu queria ler o artigo 39 da Lei 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha. O artigo 39 diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas em cada exercício financeiro para implementação das medidas estabelecidas nesta lei. Então, o artigo 39 diz abertamente, claramente, né, explicitamente, que os municípios podem estabelecer dotações orçamentárias para implementação da Lei Maria da Penha. Eu queria propor como encaminhamento dessa reunião que a gente faça, primeiro, que a gente encaminhe, enquanto Comissão da Mulher, um requerimento de informação questionando sobre quais são os recursos orçamentários dotados para a implementação do combate à violência contra a mulher, seja do ponto de vista dos serviços oferecidos e o que cada serviço oferece, recursos orçamentários e também administrativos, porque acho que é importante a gente saber o número de funcionários, enfim. E dos últimos anos, acho que a gente pode pegar o último ano e a previsão para esse ano, o último governo e a previsão para os próximos anos, até dialogando com a importância do PPA, que é o Plano Plurianual. Então, se o governo está com intenção de, digamos assim, de aprimorar a rede de enfrentamento, precisa ter alguma previsão de dotação orçamentária. Então, essa é a primeira questão sobre esse requerimento. Também, nesse requerimento, acho que a gente precisa apresentar da publicidade, porque ano após ano nós temos debatido, eu apresentei em várias leis orçamentárias a destinação de verba específica da publicidade, que é uma verba que existe, previsão orçamentária, para o combate à violência de gênero, violência racial, violência LGBTfóbica. Então, e de promoção dos direitos humanos. Então, acho que isso é também uma questão que nós podemos apresentar esse requerimento também, discutindo se houve destinação de verba de publicidade para o combate à violência contra a mulher. Além da divulgação, né, dos meios de comunicação, né, do próprio SEAMO, do Disque 180, porque existe o serviço, mas as pessoas precisam saber que serviço existe. Então, esse é o primeiro encaminhamento. O segundo encaminhamento que eu queria propor é a gente questionar, via requerimento, o detalhamento sobre esse decreto. Então, o que é essa rede de enfrentamento? Se está previsto, por exemplo, a formação, cursos de formação para quem implementa a política pública na rede de saúde, de educação, de assistência, da rede própria e da rede privada, rede conveniada. Esse é um dos pontos, e eu acho que esse é um dos pontos centrais num projeto de lei que eu apresentei, e eu tenho conversado muito, principalmente com a educação, porque assim, muitas vezes a educação, quer dizer, a questão de gênero está presente na educação, né? Toda professora, educadora, funcionária lida com questões da vida da criança, do adolescente, e a violência doméstica familiar, ela aparece dentro da escola. Muitas vezes, os professores, os profissionais, não sabem como lidar. Então, acho que essa é uma questão importante. Que a gente questione nessa rede de enfrentamento, a gente peça detalhamento sobre essa rede de enfrentamento e esse segundo requerimento. E aí eu estava conversando aqui com a Guida, Paula, me veio uma questão. Nós estamos tentando estabelecer o debate, o diálogo com a Secretaria e com a Coordenadoria da Mulher,
com a nova gestão, desde o semestre passado, nós estamos tentando estabelecer. Nós fizemos o convite, não teve a presença, enfim. Acho que nós temos que fazer um novo convite, né? Convidar novamente a Secretaria de Assistência, a Coordenadoria da Mulher, a nova presidência do SEAMA. Acho que a gente precisa fazer um novo convite. Caso a gente não tenha uma resposta, caso a Secretaria não tenha acordo de vir dialogar com a comissão, acho que essa comissão tem que apresentar um pedido de convocação da secretária, a ser apreciado no plenário. Né? Então, nós queremos o diálogo, queremos o debate, vamos apresentar um convite. Se esse convite não for, se não houver, digamos assim, uma positiva em relação a esse convite, nós apresentamos um pedido de convocação da secretária. Não sei se vocês têm algum outro encaminhamento, se tem acordo com os encaminhamentos aqui propostos. Eu tenho acordo com o encaminhamento. Tá certo. Então, a gente caminha para o encerramento. Quero agradecer a todo mundo que participou, quero agradecer à vereadora Guida Calisto, à vereadora Paula Miguel, ao gabinete do vereador Gustavo Peta, que se fez representado, aos trabalhadores aqui que tornam todo o serviço aqui possível, e a vocês que nos acompanharam. Então, até uma próxima. Fiquem bem. Encerrada a reunião da Comissão da Mulher, fique com a gente, acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.